É que assim, o meu sentimento quando eu li. Isso é engraçado, né? De como as coisas funcionam hoje. Porque essa birosca tá correndo faz tempo e só veio à tona agora com força por causa de uma enquete que, galera, não vale nada. A enquete do Senado é uma coisa que vale nada. É nota de R$ 3. É para você entrar lá e ficar dando ibope pros caras. Mas de alguma forma fomenta a discussão. Mas eu não vejo ninguém entrando lá e lendo a lei. Porque a minha interpretação do texto da lei não foi exatamente essa, não está em sintonia com o que você está falando sobre não falar de política, tal, essa demonização. E eu acho que a galera fez assim, ó, entra lá e vota a favor, porque a gente tem que ser contra essa educação marxista, contra o PT doutrinando nossas crianças. Vamos proteger nossas crianças. Ou o pessoal compartilhando assim, ó, vamos votar contra, porque o Sim tá ganhando e eles querem dar uma mordaçal ao professor e tal. Você leu a lei, ô Lucas? Você tem comentários sobre isso? E se não, é possível ensinar alguma coisa sem incutir nela aquilo que você acredita? Como é que você acha? Então, Nani, eu li o documento que eles falaram que vão colocar nas salas de aula. Só E eu acho aquelas que diretrizes lá. as diretrizes que o professor pode, que o professor não pode fazer. Porque o texto é parecido com o texto de lei. Uhum. A ideia é que o professor, na verdade, não que ele não fale a respeito de política, mas que ele não, nem de política, não só política, mas política, religião ou qualquer outra questão ideológica. A ideia deles é que quando o professor falar de política, de sociologia, de religião ou qualquer outra coisa do tipo, ele não se posicione nem seja tendencioso para nenhum lado, para que ele deixe que os alunos eles formem pelo livre pensamento deles aquilo que eles querem a respeito dos assuntos. A grande questão é que esse debate já existe há anos, que é exatamente o que você me perguntou, se é possível a gente se manter completamente alienado daquilo que a gente crê, ou não alienado, indiferente àquilo que a gente Isento. crê para fazer um registro apenas metódico, acadêmico sobre algum assunto. Por Uhum. exemplo, o que o Descolado falou, em relação a não existe piada cristã e piada do mundo. Existe o crente que faz cristão, que faz piada. Existe o crente Uhum. que faz piada, que piada de cá de lá. É a mesma coisa. Não existe uma história da esquerda e uma história da direita. Não, existe a história. Só que pode ser que um cara de esquerda esteja narrando, ou pode ser que o cara de direita esteja narrando. E aí Uhum. cada um vai puxar para o seu lado. A questão é sempre essa. Existe uma pessoa que tem crenças, que tem ideologia, que tem uma história, que tem uma cultura, que tem um organismo psíquico, que tem tudo isso, e essa pessoa vai ler a história e vai enxergar da forma dele. Ele vai explicar o que ele viu. E eu acho Mas, que isso é quase impossível você desligar um negócio do outro. Agora, é claro, professor que faz militância em sala de aula, que instiga o é, posicionamento dele em sala de aula, eu acho errado. Eu sim. tenho professores assim na universidade e eu acho uma baita uma palhaçada. É, Mas o cara soltar algumas coisinhas, pô, ele vai soltar, é impossível não soltar. É sim. igual você falar que não existe jornalismo Isento. imparcial. É, Não existe jornalismo não imparcial. existe. Você tem a sua vertente e você vai. Então, assim, você vai o quê? Vai começar a limitar o pensamento humano. Aí o aluno chegou, professor, mas o que você pensa sobre isso? Não, desculpa, eu não posso falar sobre isso. Agentes federais, por favor, tirem esse aluno da sala. Não, Ô, Descolado, fala. Você quer falar? Fala aí. Cara, eu acho que, assim, eu fico pensando, como que os caras vão controlar isso? É a primeira coisa que eu acho que é difícil No aí. Brasil a gente Porque, bota a lei. porque, Controlar não, outro departamento. Os porque caras vão estar assim, fazendo lei. a gente vai voltar na época da ditadura, pô, o cara tá dando aula, de repente dá 5 minutos, alguém acha que ele vai fazer alguma coisa, Ele ou foi tem um comprar grampo, cigarro sei e lá o volta. que tem, alguém vai e pega o cara e tira da sala no meio da aula, sei lá. Não foi sei. no banheiro e E tal. outra coisa, o cara, por favor, professor Luiz Antônio, o senhor poderia comparecer ao banheiro para fazer xixi, já que o senhor está com vontade? E aí o cara some, Eu tinha um professor na minha Mas, quinta série que sumiu. Ele mas assim, cara, Ele era marxista. Professor de filosofia. eu acho que todo tema é míope, cara. E ele sempre precisa de um óculos quando ele é passado, quando ele é Uhum. discutido. Então, todo interlocutor ele vai usar um óculos. Ele vai enxergar esse tema através do óculos que ele usa. Esse óculos pode pender para um lado, pode pender para o outro. Uhum. E aí, assim, eu acho até que o cara que é militante,
talvez ele tenha o seu valor na formação, porque a gente não vive um momento, uma era em que as pessoas são fáceis de doutrinar. Não existe isso, na minha opinião. Eu acho, velho. Eu também acho. Eu acho que tá cada vez mais fácil, cara. Não, cara. Eu acho cara, porque é lógico, se a gente parte de alguns princípios, tudo bem, talvez seja mais fácil, mas mesmo assim, o cara ouve tanta coisa da televisão, da internet, que assim, por exemplo, hoje eu estava vendo no jornal os caras falando sobre a tocha que ia passar não sei aonde, e a tiazinha falando, eu amo a tocha. Mas por que a senhora ama a tocha olímpica? Não, porque ela é linda, porque ela é chique e porque ela tá voltando pro lugar dela, porque ela nasceu aqui, né? É que a tocha que ela tava falando é aquela... Quem disse isso pra ela? Só Deus sabe de onde ela tirou isso. Mas ela formou uma opinião. Então, mesmo o cara que tem menos instrução, ele cria opiniões próprias. Então, acho que não rola muito assim, esse lance de doutrina. No fim das contas, tudo converte para que o cara tenha um espírito crítico. E, de alguma forma, ele talvez ceda um pouco mais, mas porque eu acho que ele já tende aquilo por algum motivo. Então, em algum momento ao longo da vida, talvez ele mude. Então, eu acho que tá cada vez mais fácil por causa assim, antes o inimigo era bastante fácil de se identificar, porque o pessoal era só doutrinado pela televisão. Então a televisão me deixou muito burro demais, então era Globo, era novela, tudo que você quisesse falar, de criticar, o que estava sendo alienado, pessoal, isso ia na Globo. Hoje pulverizou e qualquer tipo de imbecil movimenta uma multidão, assim, é o que eu falei hoje lá na página, porque me encheu um pouco o saco esse assunto aí às vezes eu me encho o saco e coloco lá. Doutrinação e alienação não é na escola você falar de marxismo ou de liberalismo, é você ficar entrando no Facebook e falar, vota a favor porque o contra tá ganhando. Vota contra porque o a favor tá ganhando. Isso é uma alienação absurda, sabe por quê? Porque eu duvido lá que os 200 mil que votou lá, ou deve ter gente achando que o sim ou não depende da lei entrar em vigor, depende de uma enquete do Senado. Eu duvido. É quase cara, que aquele meme do Jesus, né? É o meme do Jesus lá. Absoluta. Certeza. É o meme do pessoas acharam o arquivo da lei. Não digitou amém. É o meme de Jesus. É o meme de Jesus. É o meme de Jesus que está esperando a última curtida para curar alguém. Exatamente. Não, cara, falta aqui. Ora lá, só falta uma oração para eu curar. Então, não, você quer saber onde está o problema disso? Fala. Mas, cara, é só você partir do princípio que está acontecendo o seguinte: já está rolando briga a respeito dos candidatos das próximas eleições presidenciais. Já está. Isso já é uma insanidade. E aí, você parar para pensar que os caras estão brigando para quem vai mudar o Brasil, a respeito do candidato à presidência, aí você fala assim, cara, quem foi o último cara que você votou para deputado federal? Não faço a menor ideia. E quem vai ser o próximo cara que você vai votar para deputado federal? Não faço a menor ideia. E você sabia que esse cara que você está defendendo para a presidência, ele é Zé Ninguém se ele não tiver apoio dentro dessas casas? Então, os caras não sabem disso. Não, porque aí, eu li a birosca da lei e, assim, na boa, eu não votei na enquete, né, galera? Desculpa decepcionar aí os senadores que estão ansiosos lá pelo meu voto. Eu não votei na enquete de vocês. Eu prefiro a enquete telescópio, que define alguma coisa. Mas, assim, galera, o texto da lei, se você ler, até um cara que sempre participa aqui, tô sendo injusto agora, o Fernando Silvado, um cara que sempre participa, que ele me mandou, eu acho que vai ganhar, vê esse vídeo, é um vídeo de um canal que chama Pirula, ou Pírula, sei lá. É um cabeludo lá que fala, é um cara assim, 40 minutos do vídeo ele lendo, e ele é biólogo, ele é cientista de alguma coisa, e ele vai lendo, isso aqui é legal pra caramba, concordo plenamente, tem que ser assim. Isso aqui não é legal por causa disso. Cara, a gente não tem o mínimo senso crítico de pegar o texto da lei, já que todo mundo tá enchendo o saco por causa disso, e ler. E, tem coisa lá que, como é que você vai ser contra aquilo? Eu acho assim, a lei, o texto da lei, é lógico, ela tá em trâmite. Tem coisa que vai mudar, tem coisa que vai ser vetado, tem coisa que não. Mas, assim, a galera que tá enchendo o saco porque quer que a lei não entre em vigor, não leu, porque se ler vai falar, putz, isso aqui é legal pra caramba, hein? Não, eu tava vendo. Pode mais rezar o cara, isso é um problemaço do brasileiro. O brasileiro tem problema com equilíbrio. Mas assim,
o que acontece? Existe realmente uma galera que leu, que sabe da lei e que é formadora de opinião, né? Que tá aí na mídia e que faz os vídeos e a galera vai atrás desses caras para saber o que é a lei, porque não quer ler a lei. Então, tipo assim, eu não quero ler a lei, então eu vou atrás dos caras que leram e que são bons, né? Então, por exemplo, eu não li a lei e fui atrás dos caras que são bons. Uhum. E aí... É igual o teólogo de internet, né? Não. O cara não lê a Bíblia, ele lê o comentário. Não, eu tô brincando. Mas assim, eu li a lei e vi que tinha muita coisa legal lá. O problema não é esse. O problema é o que está por trás disso. Né? É o plano de fundo disso. Sim. Entendeu? É lógico que a lei é linda e maravilhosa, é bonitinha para alguns pontos dela, mas o problema, se você, por exemplo, começar a escutar os caras que defendem a lei e aonde eles querem chegar com isso... Os caras que defendem a lei também não leram a lei. Porque se lessem, iam falar, que absurdo. Ninguém leu a lei. Podia ter um exercício um dia de alguém pegar um projeto de um cara de uma ala, entregar na mão do cara de outra ala e falar: lê isso aqui na plenária, só pra gente ver a reação. Certeza que ia dar pau. Os caras falam: isso é absurdo! Isso é um problema para a família brasileira. O problema é que sempre se associa a lei a uma lei ou algum projeto a uma bancada partidária. Aí, por exemplo, saiu o cara, quem falou foi um cara de esquerda. Eu não quero isso aí não, imbecil, morre, diabo. Entendeu? Aí, do outro lado tem um cara, mas peraí, você nem leu, mano, vem de você. É igual eu tava conversando com meu amigo, né? E eu falei, mano, o que você acha sobre escola sem partido? Aí ele, não li a respeito. Eu falei, cara, eu tava vendo um vídeo aqui do Leandro Carnal. Aí ele virou assim, mas ele é a favor ou contra? Aí o Leandro Carnal, ele é contra. Aí, então também sou contra, eu concordo em tudo que ele fala. Eu